Desde a minha adolescência, eu tive a curiosidade de estudar várias religiões no mundo inteiro. E eu descobri, estudando todas essas religiões, cerca de 30 religiões do mundo, algumas coisas que as pessoas precisavam fazer para essa divindade, para receber algo em troca. Muitas delas precisavam fazer sacrifícios, entregar alguma coisa para que essa divindade se agradasse. E em muitas dessas religiões, parece que a atividade principal daquelas pessoas, daqueles fiéis, era justamente tentar apaziguar um pouco dessa divindade, para que ela se acalmasse e pudesse assim abençoar a vida dessas pessoas. E um dia eu me deparei com a Bíblia, a Palavra de Deus, lendo a Bíblia numa madrugada, e eu estava lendo no livro de Romanos, capítulo 8, é um livro que fala muito sobre a justificação pela fé, sobre a graça de Deus. E lendo desde o começo, quando eu cheguei no capítulo 8, naquela madrugada, eu me lembro de ter tido uma experiência muito forte com Deus e ter entendido que eu não precisava fazer absolutamente nada para receber o favor de Deus e que tudo que eu precisava estava em Jesus e que Ele já tinha pago o preço na cruz do Calvário por mim. E eu comecei a entender um pouco das dimensões, do tamanho, da largura, da profundidade do amor de Deus, receber esse amor e entender um pouquinho do que a graça de Deus fez na minha vida. Muitas pessoas elas vão tentar, diante de várias situações, também no cristianismo, fazer com que Deus fosse apaziguado, mas Ele não precisa ser apaziguado. Ele está pronto para nos ouvir, pronto para nos abençoar, pronto para ministrar da sua graça. E aí surge uma pergunta: o que é graça? O que eu venho entender como graça de Deus? Eu queria ler a palavra de Deus lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 12. E é uma passagem muito interessante em que o apóstolo Paulo está pedindo para que Deus venha tirar algo da carne dele. E naquele momento o Senhor responde para ele de uma forma muito impactante. Eu queria ler: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse é o Deus do cristianismo, um Deus que, mesmo olhando para os nossos pecados, para as nossas falhas, para tudo aquilo que não o agrada, ainda assim derrama graça sobre a nossa vida. E essa situação que o apóstolo Paulo falou, ela me impacta porque realmente ele está pedindo esse favor de Deus, algo que pudesse ser tirado da carne dele, mas que realmente não foi tirado, porque Deus respondeu: a minha graça é suficiente para você. Quando eu olho para a graça de Deus, eu entendo ela, em primeiro lugar, que a graça é um favor imerecido. Eu costumo dizer que a graça de Deus, ela é algo que eu não posso comprar, que eu não posso adquirir. E nós recebemos a salvação em Jesus pela graça de Deus. Ou seja, não tem como eu comprar, adquirir absolutamente nada, tentar pagar, tentar fazer um sacrifício que pague alguma coisa para esse Deus me abençoar, até porque tudo já foi pago lá na cruz do Calvário. A Bíblia vai dizer que não foi com ouro nem com prata que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, de uma vida sem sentido, sem propósito, mas foi pelo precioso sangue de Jesus. Ele pagou tudo e não há nada que eu possa fazer. A única coisa que eu posso e devo fazer é crer na graça dele para com a minha vida e saber que esse favor imerecido, algo que foi pago com sangue precioso, pode atingir a minha vida e dar salvação. Salvação é completamente de graça, favor imerecido, favor que eu não mereço. Essa é a primeira dimensão da graça de Deus, favor imerecido. Mas quando eu olho para a graça de Deus, eu também vou entender uma outra coisa que o apóstolo Paulo pediu nesse texto. Eu vou entender que a graça de Deus é poder para fazer a vontade dele. É isso que o apóstolo Paulo está pedindo.
Senhor, tira de mim esse espinho na carne. O Senhor me deu uma revelação tão grande. Eu fui arrebatado, eu conheço coisas indizíveis que ao homem não é possível nem falar. Mas tira de mim esse espinho na carne. E Deus fala para ele, olha, a minha graça te basta. Porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então quando você é fraco, você é forte diante de Deus, porque Ele derrama essa graça na sua vida. O que o apóstolo Paulo estava pedindo? Ele estava pedindo essa segunda dimensão da graça de Deus. Ele estava pedindo poder para fazer a vontade de Deus. Eu gosto de uma frase de um pai da igreja, o Agostinho, que ele disse certa vez assim, Senhor, derrama a tua graça no meu livre-arbítrio, para que ela possa caminhar para ti. Nossa vontade ela é corrompida, nossa vontade ela não consegue caminhar na direção de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo pediu, e é isso que Agostinho falou. Senhor, derrama da tua graça no meu livre-arbítrio, na minha vontade, para que ela possa caminhar para ti. Nós não conseguimos fazer a vontade de Deus se não for pela graça dele, esse favor imerecido do céu que nos capacita todos os dias a dar graças pela graça. E essa é a terceira dimensão da graça de Deus. Em primeiro lugar, entendo que graça é favor imerecido. Em segundo, poder para fazer a vontade dele. Mas em terceiro, quando essas duas graças me atingem, eu vivo numa forma de gratidão em todo o tempo, com o meu coração transbordando na presença dele, sabendo que a graça dele me atingiu e eu posso sim agora agradecer por tudo que ele tem feito na minha vida. Essa é a graça que nos atinge para que nós possamos também ser motivados a agradecer a Deus. Agradecer pelo quê? Agradecer pela graça, pelo favor imerecido que alcançou a minha vida e me deu salvação. Então eu posso agradecer, Senhor, graças pela tua graça. Eu posso agradecer pela graça de Deus também que me dá poder de fazer a vontade dele todos os dias. Eu não tenho esse poder para fazer a vontade dele, mas confiando na graça eu posso. E assim eu posso atingir a vida de pessoas, eu posso saber me relacionar, eu posso saber caminhar com pessoas, eu posso fazer o bem, porque a vontade dele, a graça dele me capacita para eu fazer a vontade dele e assim eu posso agradecer. Deus, eu te agradeço porque o Senhor me ajuda a viver na dimensão da tua graça e essa graça me impacta todos os dias. Essa graça é citada por um escritor chamado Philip Yancey e eu gosto muito dessas frases. Ela diz assim, a graça significa que não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais. Ou seja, não existe nenhum mérito, não há algo que eu possa fazer, algum sacrifício que eu possa dar para Deus me amar mais. Graça significa que não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos, ou seja, não há algo, não há pecado que eu possa cometer para Ele me amar menos, Ele vai continuar me amando. É óbvio que Ele não aceita me deixar como eu estou, Ele quer transformar minha vida pela graça. A graça significa que Deus já nos ama tanto quanto é possível um Deus infinito nos amar. Nada de bom, justo ou digno pode aumentar o amor de Deus para conosco. Nada de mal, injusto, indigno pode diminuir o seu amor em nosso benefício. A graça de Deus é uma dimensão da manifestação sobrenatural do amor de Deus, do amor concreto de Deus para a nossa vida todos os dias. E eu queria te convidar a viver na dimensão da graça de Deus, a entender em primeiro lugar que graça é um favor imerecido, mas que Ele pode te capacitar pela graça para você fazer a vontade dEle todos os dias. E mais do que isso, você viver na dimensão da gratidão, de dar graças pela graça todos os dias. Que Deus abençoe sua vida, viva a dimensão da graça de Deus.